Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Galera, como a gente começou falando, nós passamos por alguns temas esse ano até esse momento, né? E a gente vem falando sobre caráter, vem falando sobre o entendimento nosso realmente com a palavra do Senhor. E, na verdade, se a gente pegar, tudo ainda é muito raso perto do que a gente pode conquistar em Deus, né, Gaúcho? Tudo ainda é um começo, né? Por mais que a gente fale, se a gente quisesse, podia repetir todas as palavras que ainda não ia ser suficiente para a gente entender o que nós precisamos estar em Deus. E nos últimos dias, sabe, eu tenho sido muito ministrado com realmente o que a gente tem construído. Eu achei muito legal a imagem aqui sobre os tijolinhos, como que chama? Né? Os tijolinhos que estão sendo colocados aqui. Aqui uma mãozinha colocando vários, construindo um muro, não sei o que seria aqui. Mas pensa comigo, olha, dá uma olhadinha nessa imagem. Se você olhar, já tem uma parte ali que estava construindo e a pessoa está ali toda vez coloca mais um pedacinho, sabe? Agora fica imaginando, né? Se a gente pegar o Shabak de janeiro até aqui, nós ainda estamos aqui, ó. É um negocinho ainda que está sendo construído, sabe? E hoje a gente estava orando, falando, pedindo para Deus, Deus nos dá sabedoria para continuar construindo, sabe? Porque nós não sabemos se o que o Senhor quer é impactar somente os mesmos jovens ou se Ele quer que a gente leve palavra para mais jovens. Isso quem dá a direção é Ele. Mas o nosso papel aqui é todo dia construir um pouquinho, amém? 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 Vamos lá, mais uma vez, amém? Aí. Galera, o tema da minha palavra é Vivendo uma Mensagem. Eu dei uma procurada sobre o significado de legado e o mais rápido de dizer assim é esse. Legado é o que é transmitido às gerações que se seguem. Isso é legado. Muita gente fica falando da diferença de legado e herança, um monte de coisa, né? E é verdade, tem uma diferença muito grande. Porque legado não tem como, não é um produto, não é um terreno, não é uma casa, sabe? Legado é o que você está passando hoje. Com certeza você está aqui, talvez recebeu algum legado dos seus pais para estar aqui. Semana passada, agora que passou, eu estava em uma reunião com um cliente assim bem legal da CLAF. E ele conhece toda essa família ali dos Renault, da galera que começou, né? E ele falando da seguinte forma: William, o problema que fez essas empresas quebrarem foi porque não tinha geração. Na verdade, assim, ó, o pai fez, o avô fez, o filho já não fez. Faltou o que nisso? Um legado. Não faltou patrimônio, que patrimônio eles tinham. Não faltou uma herança, porque com certeza hoje eles ainda estão vivendo muito com o que os avós deles fizeram. Só que eles não vão conseguir passar isso para os filhos deles. No sentido do quê? A direção que começou o negócio. E aquilo me fez muito refletir sobre o quanto é importante, diante de tudo isso, entender que tem pessoas que fazem história, como a gente viu aqui. Eu não conheci, mas minha mãe fala muito do Ayrton Senna. Esse cara fez uma história no Brasil. Todo mundo que lembra do Ayrton Senna lembra como um herói brasileiro. Tem outros jogadores como Ronaldo, Ronaldinho, essa galera, Pelé, que fizeram história, sabe? Mas aí tem a diferença, galera, que hoje nós temos que falar aqui sobre legado, sobre o que nós estamos passando para a próxima geração. E o que você recebeu até aqui também. Porque eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em 2 Timóteo 1, de 3 ao 9. Eu vou ler aqui. Daí tem o Data Show também aqui, tá bom? Para vocês acompanharem junto. Vamos lá.
Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice. E estou certo de que também está em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vamos parar por aqui. Amém? Isso daqui é uma passagem de Paulo falando para Timóteo. O que me faz prender nessa passagem, essa parte aqui, ó. Pela recordação, no 5 ali, que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó e na tua mãe. Isso daqui, quando o Paulo está falando, ele está falando de um legado que foi passado para Timóteo, que não começou naquele dia com Timóteo. Era algo que já estava sendo plantado há muito tempo. Por isso que antes de eu falar do legado para frente, né, o que a gente tem que deixar é olhar para trás. O que você recebeu de legado até hoje, que a gente nem lembra? Eu estava lembrando, quando eu vi essa passagem, lembrando do meu avô. Eu já contei aqui que ele me colocava no colo dele e ficava cantando os hinos da harpa. Ficava assoviando, e eu lembro certinho de tudo que ele cantava. E direto eu me pego assoviando o hino da harpa, que eu nem me toco, que vai automático, sabe? E eu lembro daí do meu pai, do quanto ele buscou, né? Tanto eu quanto a Débora, está servindo na obra, ensinando para nós. E isso foi o legado que eu trouxe até aqui. E o que você trouxe? Porque a maioria aqui tem a família que já é cristã lá de trás. Lá de trás. E o que você trouxe de princípios que seu pai, sua mãe, carregou até aqui para ti? Porque domingo passado a gente estava falando sobre isso lá na chácara. A gente foi lá, teve um momento de lava-pés e tudo mais, e foi a coisa mais linda que teve. Quem estava? Foi muito bom, né? E ali foi a prova que se você estava ali lavando os pés do seu pai e da sua mãe, é que realmente você reconhece que eles deixaram um legado para você. Mas, pessoal, uma coisa importante, nós não podemos acreditar que nós somos o rei do mundo e entendemos tudo, sabe? A gente tem muito, como jovem, como adolescente. Esses dias o pastor Abel estava até me dando uns toques sobre isso, ele falando: William, o mais velho, por mais que você ache que não sabe, ele sabe sim. E sabe bem mais que você. E a gente tem muito essa ideia de que, não, agora eu vou revolucionar uma coisa. Não vai revolucionar nada. Na verdade, é só continuação do que você já está fazendo, que alguém te deu. E, galera, não esqueçam do que tem para o passado. Eu vou falar aqui muito sobre o que a gente vai fazer daqui para frente, mas, por favor, a gente falou sobre honra semana passada lá na chácara. Não podemos esquecer do que é a honra ao legado do que foi colocado na sua vida. Sabe? Não entenda que você está começando algo aqui, não. Olha para trás, pega tudo que já Deus fez na vida da sua família e a partir daqui, você entendendo isso, daí a gente vai começar. Amém? Quando eu li aqui no dicionário falando sobre transmissão para geração que se seguem daqui por diante, eu penso o seguinte: nós temos hoje vários exemplos na Bíblia sobre legado, sabe? Temos exemplos bons, exemplos ruins. E parando para refletir sobre transmissão e geração, nós temos muito, muito, muito a plantar, sabe? A nossa idade, tem aqui pessoas
Tem as meninas, no caso do gaúcho aqui, que são mais novinhas. Mas vamos dizer que a média aí está 20 anos, talvez. Galera, nós estamos começando a plantar algo. Eu vim com essa camiseta do Brasil aqui não por causa de um presidente ou por causa de... Não é por isso. Eu vim para a gente lembrar sobre, peraí, qual é o legado que a gente tem plantado até aqui? Quando a gente se trata até da nossa nação. Porque assim, galera, desculpa, mas alguém tratar outra pessoa mal porque pensa totalmente diferente, você está abandonando tudo que você tem como princípio. Hoje, eu vi um cara fechando outro cara na rua por conta que um estava lá com a bandeira do Brasil, do Brasil e outro estava com uma bandeira vermelha. O que isso tem de legado? Você vai carregar um partido nas suas costas? Não. Você não tem que carregar partido de ninguém, galera. Sabe, amanhã quem vota aqui? A maioria vota, né? Galera, você vai votar pelo quê? Pelo seu país. Olha aqui, ó. Isso daqui é da CBF, né? Mas vamos dizer que aqui é a bandeira do Brasil. Você vai votar pelo seu país. Você não vai votar por causa que é Bolsonaro, Lula, o Ciro, sei lá quem. Você não vai votar. Entenda que os princípios que Deus te deu é o que vai te levar para frente. Então não fica preso brigando por causa de um ou de outro. Por favor, jovem. Tenha esse entendimento. Agora, pelo contrário, a gente vai falar aqui sobre o peso de uma influência. Aí sim, isso é importante você pesar. Quem viu aqui o Neymar fazendo um vídeo a favor do Bolsonaro? Quem viu aqui a Bruna Marquezine fazendo um a favor do Lula? Todo mundo viu. Aquilo sim, é peso de influência que eles decidiram levantar a mão e falar: eu estou me posicionando. Posição é diferente de você ficar brigando por partido. Entendam isso, por favor. Amém? E quando eu estava pensando sobre isso, legado, sobre a nossa nação, sobre tudo que a gente tem feito até aqui, e vendo essa revolução que está acontecendo, que a gente não sabe como vai ser outro dia e tal, eu paro e penso, legado não tem nada a ver com a classe social nossa. Teve umas pessoas, já que tem um rapaz que eu convivo bastante com ele, e a gente conversando, e ele falando assim, mas parece que não dá certo nada na minha vida. Eu não consigo construir coisa para frente, William. Parece que toda vez que eu começo a fazer algo, para tudo. E quando eu paro para pensar nisso, nós, principalmente jovens, nós somos presos a minha família não tem o nome tal. Eu não tenho o dinheiro que tal fulano tem, então é mais fácil para ele pegar e levar uma mensagem em tal lugar. Não é isso. Legado não é isso, galera. Tem uma passagem em 2 Crônicas 21, 20, que diz sobre um rei. O nome dele é Jeorão. Esse rei, o pai dele estava fazendo tudo certo, cuidando de tudo e tal. Quando ele pegou na mão, ele fez tudo ao contrário. Ele não conseguiu dar continuidade ao legado que o pai dele deu para ele. Agora abre ali comigo, 2 Crônicas 21, 20. Olha só isso daqui, falando sobre esse rei. Olha lá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi. Olha aqui. Porém, não nos sepulcros dos reis. Isso daqui é muito doido quando a gente fala sobre classe social. Porque a gente é muito preso a isso. Tal fulano consegue influenciar um monte de pessoas por conta do que ele faz. Não é isso. Você já consegue fazer o que você quiser com o poder que você tem. Porque como a Gleiciane estava falando aqui, galera, é tudo muito rápido na nossa vida. Eu nem percebi, eu estou com 27 anos. Voa! E eu lembro certinho quando eu tinha 18, 20, eu lembro de tudo isso. Quando eu pego essa passagem aqui, me faz muito refletir do seguinte, não é porque meu pai fez algo que eu vou conseguir fazer igual ele. Não é isso. Então, por mais que você tenha que lembrar do que foi feito até aqui, Deus está te dando a oportunidade, jovem, de fazer daqui para frente. Deus está te dando a oportunidade de fazer a sua história e fazer o seu legado aqui na Terra. Quando eu pensei nesse tema, vivendo uma mensagem,
Eu pensei muito sobre isso. E eu refletindo sobre esse rei, galera, você pode ter tudo na mão hoje. Tudo na mão. Pode ter o melhor estudo, o melhor carro, o melhor trabalho, tudo. Isso não vai te fazer deixar um legado. O Israel está lá no exército. Não é porque o Israel está no exército que ele vai deixar um legado. Porque o que vai depender é da mensagem que ele está levando lá. É da mensagem que ele está carregando aqui para a sua família. É para nós, o que o Israel representa quando ele chega? Isso é viver uma mensagem. Isso é deixar um legado. Então, para e pensa comigo sobre esse rei aqui. Ele tinha tudo para dar certo. Era só ele seguir o legado do pai dele. O que ele fez? Tudo ao contrário. Isso daqui é o mais doido. Ó. Quem não tem legado, olha aqui, ó. E se foi, sem deixar de si, o quê? Saudade. Quem não tem legado não deixa saudade para ninguém. Sabe? Sabe aquela ideia de você chegar no velório e, meu, esse daí era gente boa. Você quer ouvir que você era gente boa quando estiver lá velando você? Eu não quero. Eu quero ser lembrado como alguém que fez a diferença onde estava. Meu, olha o peso, está na Bíblia isso aqui, galera. O cara foi e não deixou saudade para ninguém, nem para a família, para ninguém. Nem enterrado com os reis foi. Isso daqui, um pouco para antes ali, a Bíblia fala que Deus pegou um nojo dele, de um jeito que não fez praticamente ser exterminado do que envolve qualquer parte da família dele. Isso que eu quero deixar para vocês, galera. O mais importante não é o dinheiro que você tem. Não é as condições que você tem hoje. É o que você pode fazer hoje que Deus tem te dado. Meu, olha só. Nós hoje temos uma oportunidade de levar a palavra de Deus por onde a gente for. Isso não importa o nível que você está. Por que eu falei do Neymar, da Bruna Marquezine? Porque são duas pessoas que têm uma influência a nível mundial. Só que você não tem essa influência a nível mundial. A não ser o Gaúcho, que o Gaúcho tem ali, solta uns áudios ali no grupo, né? Galera, é muito importante você entender que hoje você tem essa influência aqui, ó. É pequena. Mas o quanto você pode mudar a vida de alguém? A próxima aqui, o tópico que eu coloquei diz assim: a sua influência precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Olha só, vou ler uma passagem totalmente ao contrário dessa agora com vocês. Abre comigo lá em Marcos 14, do 3 ao 9. Vamos lá, vamos ler junto aqui, ó. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pode, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Olha essa parte aqui. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Esse daqui é totalmente ao contrário do rei. Que praticamente Deus falou: ó, acabou aqui. Ninguém nem vai sentir saudade de ti. Aqui temos uma mulher. Boa parte entende que é Maria Madalena.
Nessa passagem, está falando de uma moça simples. Que ao mesmo tempo que ela teve a simplicidade, eu não estou falando de riqueza, tá? Estou falando de uma moça simples na atitude dela. Galera, olha só, fica pensando. Uma mulher pegou um perfume caro, imagina que isso daqui é um perfume caro, e derramou sobre Jesus. Pensa na atitude mais doida que teve. Imagina que eu fico imaginando que era uma galera assim, ó, olhando. Meu Deus, olha o que essa mulher está fazendo. Que bicha doida. Meu, isso daqui podia dar ali, ó. Tem tanta gente na rua que podia ganhar esse dinheiro, dividir um monte de parte, dar marmita para um, para outro e um monte de coisa. Aí Jesus solta essa, né? Porque vai totalmente contra o que eles queriam que Jesus falasse. É verdade, pega aqui o dinheiro, ó. Pega esse perfume aqui. Não faz isso comigo. Pega esse dinheiro e dá lá para os pobres. Ele fala, ô pessoal, os pobres vocês sempre vão poder ajudar. Mas essa mulher aqui está antecipando algo que ela não tem nem noção. E daí quando fala essa parte aqui, ó, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Você imagina? Nós estamos falando de uma mulher aqui que eu sei lá quantos 1000 anos fez algo. E o que eu quero dizer com isso é que, olha só, a atitude dessa mulher foi simples e totalmente guiada pelo Espírito Santo. Não foi uma atitude dela carnalmente que decidiu pegar um perfume caro e colocar. Mas a nossa influência tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Galera, vocês podem influenciar mais do que vocês imaginam hoje. Sabe, com uma pequena atitude. Hoje nós podemos influenciar várias pessoas. Porque assim, ó, por mais que a gente não perceba, tem uma como dizem, eu não lembro qual é eu não vou citar porque eu não lembro a passagem certa, mas o versículo diz que nós estamos rodeados por uma multidão, né? E essa multidão está de olho em tudo que a gente faz, para bem ou para mal. Então, por mais que você ache, quando se trata de legado, você está influenciando pessoas, sabe? Esses dias eu estava lembrando, o Fernando estava comentando com a gente em algum local. Lembrei do Fernando, lembrei dessa passagem, ele falando, meu Deus, que doido, né? É fora de se pensar como os jovens hoje têm decidido buscar a palavra, fazer a diferença. Tão novos estão fazendo a diferença. Lembra, Fernando? Quando você falou isso, estava com uma galera. Galera, isso é deixar um legado. Porque olha só, dentro de casa, seu irmão está vendo você fazendo isso, seu pai está vendo você fazendo isso, e por mais que hoje seja meu último dia de vida, eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho eu deixei. Porque é assim que a gente tem que pensar a nossa vida. Eu vi o pastor Márcio Valadão falando assim, o pessoal perguntou para ele, como que você construiu esse legado tão grande na vida dos seus filhos? Ele fala assim, meu filho, ele falando para o cara, meu filho, eu entendi que eu tenho que viver meu dia. E meu dia eu tenho que viver ao ponto tão bom que eu chegar em casa e eu deitar e falar, Jesus, hoje eu não pequei contra ti. Hoje eu fiz de tudo para não errar nada contigo. Você imagina? Você poder chegar em casa hoje e falar, meu Deus, olha só. Passou o dia, eu poderia ter xingado, poderia ter falado mal, poderia mentir. Mas eu estou aqui, ó, descansando, tranquilo. Sabendo que se eu morrer hoje, eu deixei um legado enorme para trás. E é assim que se constrói um legado. Primeiro, não é pelo que você tem que você constrói um legado, mas sim pela mensagem que você vive. Guarda isso, fala aí pro seu irmão, não é pelo que você tem, fala, mas sim pela mensagem que você vive. Galera, pensa comigo. É muito doido quando você para e pensa sobre a mensagem que você vive. Você já viu aquelas pessoas que são toda estilosinha, toda bem arrumadinha? É legal, né? Mas nada é mais legal do que quando ela abre a boca. Se é bom ou se é ruim. Isso não fica. Nada de bom ou de ruim quando a roupa passa longe. Quando você para e olha para ela e fala, meu Deus, essa daqui não deixa ligado, não deixa nada para mim. E sabe o que é doido? Que a gente tende a se afastar, normalmente, de quem não deixa legado. Você percebe isso?
Você percebe que quem não está te acrescentando nada na vida, você tende a se afastar. Agora a pergunta é, será que você está deixando alguma mensagem para alguém? Quando as pessoas te olham para o Rian, só olham porque ele toca bateria ou porque ele é o maior adorador tocando bateria? Isso é deixar uma mensagem. Não é pelo que ele está fazendo, executando ali, mas sem ele perceber o que ele está gerando. Legado é você nem tocar mais um instrumento e tem pessoas que ainda lembram de ti. Quando o William tocava baixo, meu Deus, Deus usava muito ele. Isso é legado. O resto depois disso é história, entendeu? Aquele dia que o William tocou bem baixo. Não, isso daí não importa de nada, galera. Não importa de nada, porque não vai levar para lugar nenhum. É história. Agora, o mais importante é, toda vez que eu conversava com fulano, aquele cara me transformava de alguma forma. Aquele cara, Deus usava ele tão grandemente, que ele mexia comigo que eu não conseguia parar. Sabe? E quando a gente está falando, voltando agora falando da nossa nação, esse é o legado que a gente tem que deixar. A nossa nação precisa viver dias de princípios que a gente ainda nem viveu. Nós vivemos numa bagunça. E nós não podemos deixar esse legado para quem vem daqui para frente. Nós temos que resolver em nós. Os princípios que Deus nos deu tem que ser feito em nós, galera. Não é em quem vem daqui. Meu filho vai consertar, seu filho só vai piorar. Porque se você tem a oportunidade hoje, como jovem adolescente, não falar sobre político, mas falar sobre política, é isso que vai fazer a diferença. Então, galera, se você está estudando, se você está no trabalho, você tem que deixar sua mensagem por onde for. Ninguém pode ter ódio de você porque você defende tal fulano. Não. As pessoas têm que ter amor quando lembra de você pelo que você fez até aqui. Porque assim, né? Um dia eu ouvi um pastor falando, eu não sei se era um pastor ou era alguém mesmo que não tem nada a ver com espiritualmente dizendo. Ele dizia assim, cada um tem o seu reloginho. E cada um tem uma data escrita na cabeça dele, que só ele não vê. E ninguém vê também. Mas Deus está vendo. Então, a cada dia que passa, a cada minutinho que roda naquele relógio, menos tempo a gente tem. E aí eu me pergunto, será que eu estou construindo? Cadê aquela imagenzinha ali do... Olha essa imagem aqui. Será que ela vem? Olha aí. Se eu perguntasse para vocês hoje, o que foi construído hoje? Galera, a gente talvez vai comer um negócio no final e ter alguma coisa e você não volte mais. A gente vai sair daqui, pode vir um carro e bater no seu carro e você não... É Deus que sabe o nosso tempo, é a nossa hora. Ele decide todos os tempos e estações, não é nós. Então para de acreditar que você só tem que deixar legado quando você for velho. Vou estar com 80 anos, daí eu vou começar a falar para os meus netos o que eu vivi. Não, você tem que começar a plantar a partir de hoje. E o último tópico que eu deixo para vocês aqui, Viva sua mensagem intensamente e deixe isso muito claro. Paulo fala, se eu não me engano, em Colossenses, ele fala assim, por muito tempo, a galera, vou traduzir para o nosso linguajar, né? Por muito tempo, a galera estava tentando descobrir a maior riqueza. Mas a maior riqueza é Cristo em nós, é a esperança da glória. É isso. A maior riqueza que nós temos hoje é poder falar, levantar a mão não para um partido, mas entender que Cristo em nós é a esperança de glória. E isso não depende de mim nem de você, a não ser de quem? De Deus. Ele já fez tudo por nós, galera. O legado dele já está aqui. Olha só, 2000 anos se passaram. Olha o legado que está nas nossas mãos. É isso que nós temos que levar. Nós não temos que levar só falar de Paulo, falar de Pedro, não. Olha o que Jesus construiu por nós. Por isso que quando a Gleiciane começou a cantar, não há lugar mais alto, não há lugar tão grande que está aos pés de Jesus, é isso. É isso que nós precisamos, não tem nada maior do que a gente construir um legado, do que a pessoa lembrar assim do Lucas, ele é um verdadeiro adorador.
Não tem nada maior que isso. Não adianta eu construir a clave e fazer um negócio bonitinho, deixar para os meus filhos, isso não vai adiantar de nada. Pode ser que na primeira geração estoure tudo já. Não adianta. Agora eles têm que lembrar de você como um verdadeiro adorador. Como alguém que realmente por onde anda está levando a mensagem da cruz. Aquela mensagem que diz aquela música, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quem conhece a música? Essa é a verdade. E daí diz, né? Até morrer eu vou proclamar. É isso. Essa é a verdadeira mensagem que a gente tem que levar. Por onde a gente andar. Os nossos pés tem que sempre estar assim, né? Espírito Santo, com quem que eu vou levar sua mensagem agora? Para quem eu vou levar? Com quem eu tenho que andar para levar sua mensagem mais longe? Porque nós não temos condição de saber quando estaremos aqui e quando não. Agora, o que nós temos condição é de viver hoje. De sair daqui, de fazer a diferença, de ter princípios corretos. Jovens, é uma coisa que eu sei que é difícil, não é fácil. Mas lembrem, todo mundo tem que lembrar, nós temos princípios. Não tem como você se assemelhar a todo mundo, não existe como. Não tem como hoje eu parar e pensar que eu tenho que ser igual a todo mundo, não tem como. Qual é a loucura isso para nós? A Bíblia fala que realmente é loucura para quem está fora ver o que a gente faz. E se a gente não levar a sério, a gente não vai ter legado. E o pior medo que nós temos que ter é de lembrar assim, esse cara não deixou saudade nenhuma. Não fez diferença por nada onde ele passou. Ele apenas foi mais um que executou o que ele tinha para fazer no momento e ninguém nem lembra dele certo do que ele fazia. Ninguém aqui com certeza quer ter essa lembrança. Quando se trata de legado, galera, eu acho que tem que ser tão intencional assim ao ponto. Porque Paulo, Pedro, quando a gente pega eles falando, Pedro falando sobre como ele deveria morrer até para realmente entregar aquele tudo que ele fez por Jesus. Galera, quando eu paro para pensar nisso, esses caras, olha o legado. Quando a gente pega para ver os heróis da fé, olha o legado que foi construído. Então nós temos até aqui, eu falei dos pais, mas se a gente pegar, nós temos até aqui a oportunidade de seguir um novo legado, de fazer o nosso legado. E lembrando, cada um aqui, cada umzinho que está aqui tem a oportunidade de fazer a diferença, porque Cristo em nós é a esperança de glória. Por nós mesmos não vai adiantar. Não tem vantagem nenhuma você, eu vou ser o melhor professor que tem. Não, sem Cristo não vai adiantar de nada. Vai passar também. Então guarde isso. Tem uma frase que eu vi que era mais ou menos assim: se tem algo que a gente deveria lutar todos os dias para fazer e para nos forçar, é lembrar do dia que a gente morrer. Quem vai estar do nosso lado, o que vai estar falando de nós. É isso que nós precisamos. Porque só assim a gente consegue viver intensamente uma mensagem. Senão cada coisa que vir, cada novidade que vir no mundo, a gente vai para um lado, vai para o outro, e Deus não quer isso de nós. Deus quer jovens, adolescentes, idosos, fortes, carregando uma mensagem intensa. E não é uma mensagem sua, é uma mensagem de Jesus, uma mensagem do que foi feito, que com certeza você vai ser lembrado por isso muito, muito. Independente da categoria que você se encaixa de profissão, Deus vai estar cuidando de cada detalhe. Amém? Fiquem de pé. Quero estar orando com vocês. Eu penso que nós temos a oportunidade de refletir todos os dias sobre o que a gente está construindo. Mas se a gente parar e olhar, às vezes a gente está desconstruindo mais do que construindo algo, né? O problema é que a gente já tem um legado até aqui. Vamos dizer que isso aqui tudo é legado. O pior de tudo é que se a gente estiver tirando e deixando as pessoas mais perdidas ainda. E Deus não quer isso de nós. Jovem, adolescente, idoso, independente de todo mundo. O que Deus quer de nós é entender que Cristo em nós é a esperança da glória, que tem vidas que podem ser transformadas pela nossa vida.
Ontem eu estava falando com uma pessoa, daí ela falou assim, meu Deus, você falou para mim um negócio e hoje estava acontecendo já. Estava profetizando para ele umas coisas, sabe? Só que a pessoa não entende o que é profetizar, entendeu? Eu falei, isso daqui não é de mim, mas sim o Espírito Santo que está me usando para profetizar na sua vida. E galera, se deixe livre para entender o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Se deixe livre para construir, porque pessoas que deixaram o legado entenderam totalmente o que Cristo queria deles, o que Deus queria deles. Todo mundo conhece aqueles reformadores. Martinho Lutero, vamos usar de exemplo. Esse cara, ele deixou um legado por quê? Porque ele entendeu que tinha algo errado e ele queria consertar. E quem deu direção para ele? O Espírito Santo. Tem um nos Estados Unidos lá que mudou a vida da maior parte dos negros que existem até hoje e ainda colhem fruto desse legado, sabe? Existem pessoas que lá, quando estava um monte de gente sendo escravizada, que, peraí, eu vou levantar e vou resolver isso daqui. E isso é deixar legado. E daí tem várias pessoas que vão lembrando deles no decorrer do tempo. É isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Reflita sobre isso. Vão ter mais palavras sobre legado, então esse mês, fique atento a isso na sua vida. Entenda que tudo que você está fazendo agora, Deus talvez está te dando a oportunidade de deixar o legado na vida de alguém. Tem uma pessoa que vai talvez voltar a estar mais perto da gente nesses próximos dias aí, e ela me ligou e falou, eu sinto saudade do pastor Abel, me pegando e me ensinando as coisas, me fazendo acontecer na minha vida. Eu sinto saudade de estar com vocês no Shabbat, aquela loucura de domingo à noite lá em casa, fazer um churrasco. Isso é legado. Porque tem pessoas aqui que talvez nem estejam com a gente nos próximos 10 anos, tá em outro lugar, mas vão lembrar do que você fez, amém? E assim temos que ser. Vamos orar? Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.